Oiê! Cheguei aqui novamente na sua telinha e hoje a gente vai falar sobre o que tá rolando na internet, sobre os arquivos do Epstein. E, gente, só pra falar disso, eu tive que ver bastante vídeo. Então, antes de tudo, não esquece de curtir, comentar alguma coisa aí se vocês quiserem, um emoji. E o que eu quero dizer pra vocês é que eu necessitava fazer esse vídeo não só pelo hype, porque a gente sabe que tá bem hypado, seria mentira dizer, eu não vou fazer por isso, mas também pelo simples fato de que eu trago aqui conteúdos de criaturas místicas, histórias, relatos de coisas que aconteceram, coisas bizarras, mas isso tá muito além do que qualquer outra palavra como bizarro, estranho, sei lá, possa descrever. Inclusive, tem vítimas da internet que diz que tudo que foi revelado não é nem sequer a ponta do iceberg. Tenham em mente sempre ao decorrer da história que ele é uma pessoa extremamente sortuda, manipuladora, calculista. O que eu posso mais dizer, gente? Acho que vocês já sabem disso, mas é uma pessoa assim que os ventos, sabe, sempre estavam a favor dele. Mas também a gente tem que entender que isso ocorreu muito na vida dele inteira, principalmente quando ele jovem. Só que quando ele começou a ganhar influência, aí os ventos começaram a ter nome. Quando ele começou a estar nesse meio social de elite, esses ventos, né? E a gente viu que houve uma lista divulgada com o nome de cada um desses ventos. E falando sobre a lista que foi divulgada, sobre os nomes famosos, né? A gente sabe que tem um príncipe, tem deputado, enfim. Nem todos a qual foi citado os nomes significa que eles chegaram a cometer algum desses atos desumanos com adolescentes, crianças, mulheres, enfim, homens também, enfim. Não quer dizer que tenham feito, mas pode ser que sabiam, ou pode ser também que simplesmente aconteceu uma festaria e acabaram deles pegar o voo levando eles pra lá, entendeu? Mas basicamente isso. Porque a gente viu que muitos diziam que eu não sabia, eu não tinha conhecimento dessas coisas. Inclusive, o rei do pop está envolvido nisso, tem o nome dele lá nos arquivos. E há teorias de que diz que as acusações que ele sofreu foi justamente essas pessoas influentes que reverteram toda a situação, dizendo que ao invés deles, quem fazia tudo isso era o próprio Michael. Uma gravação de uma ligação, se eu não me engano, do tipo, que ele fica dizendo que vão matar ele, que enfim, né, estavam com planos ali. Mas, sendo verdadeiro ou não, isso não importa, porque no final das contas ele realmente falou isso. Tá, mas como sabemos, Yara? Há depoimentos, há relatos dos próprios filhos dele afirmando que ele realmente tinha falado essas palavras, mas não afirmando sobre a gravação, sim sobre as palavras. Pode ter sido gerada pelos internautas para que desse mais força ainda a essas teorias. Mas, antes de tudo, a gente vai iniciar com a infância dele, com a história de vida dele. E eu já adiantei pra vocês que ele era um homem muito sortudo. E não esqueçam disso, inclusive, tá? Eu tenho que deixar esse alerta, não esqueçam disso. Epstein nasceu no Brooklyn, lá em Nova York, em 1953, um ano após o casamento de seus pais. A sua mãe, ela era dona de casa e tinha 2 filhos, enquanto seu pai era zelador. Ele teve uma infância relativamente boa até entrar na faculdade de Nova York. Ele acabou cursando 3 anos até que decidiu então sair, sem se formar, desistindo da sua graduação, e ele se virou muito bem até conseguir um trabalho de professor de física e de matemática, o que não fazia muito sentido porque ele não tinha se formado. Tá, agora me responde aí, como ele conseguiu esse trabalho? Eu vou te dar 2 letrinhas, ok? Só que, entre aspas, porque alguém influente colocou ele ali dentro da instituição de ensino. Apesar de seus comportamentos totalmente fora do padrão, ele ainda se manteve ali por 2 anos. E ele tinha uma socialização um pouco ampla, ele ia para festas de adolescentes, festas que inclusive tinham bebidas, meninas jovens, enfim, adolescentes, e ele flertava ali também.
E com todo esse seu comportamento inadequado e toda a sua lábia ali por entre os professores, por entre os pais dos alunos, ele acabou se socializando muito bem e mantendo algumas amizades por fora. Porque afinal de contas, ele também estava ali para conquistar amigos. Entendeu? Tá, mas que amigos, Yara? Ali era uma escola de gente poderosa, de gente rica ali, só quem estudava era quem tinha, meu amor. E por entre os pares, ele acabou fazendo uma amizade muito interessante, que é o Alan Greenberg, que na época ele era o diretor executivo da B-Stream. Acho que seja assim que se pronuncia. Eu não sou nada boa com inglês. Quando ele foi demitido da escola em 1976, Alan acabou oferecendo para ele um cargo ali na sua empresa. A mesma era descrita como uma financeira operadora da Bolsa de Valores. E o motivo principal que o fez contratar Epstein na época foi o que ele ficou impressionado. E agora ele ia realmente utilizar essa inteligência dele ali a seu favor na empresa. E em 5 anos ele passou de bancário para banqueiro. E isso porque ele tinha sido contratado como operador, porque inclusive lhe concedia contas de grandes personalidades, ou seja, milionários. E em pouco tempo ele acabou virando acionista e quase virou um sócio. Isso tudo porque ele tinha trago muito lucro à empresa e não só isso, como também recebia muitos elogios. Mas tudo estava muito quieto na vida de Epstein. Tanto que em 1981, a empresa a qual agora ele poderia ter virado sócio, convidou o querido... Gente, não é querido, desculpa. Enfim, convidou o Epstein para que ele pudesse se retirar da empresa. Isso porque, segundo a empresa, ele tinha violado alguns regulamentos internos. Mas fique em mente que isso não quer dizer que ele cortou laços ou cortou interesses ou, vocês sabem, né, gente? Coisas que... com os seus ex-patrões. Não cortou. Inclusive, as relações deles só foram realmente quebradas recentemente quando o império de Epstein começou a cair, mesmo que lentamente. E isso se manteve por 30 anos. 30 anos de relação com seus ex-patrões. Na época, ele fundou a sua empresa de consultoria financeira, a IAG. A proposta dessa empresa era recuperar dinheiros que tinham sido desviados dos seus clientes, supostamente desviados. Ele estava ali se achando bastante e acabou se descrevendo como um caçador de recompensas de alto nível. E tem em mente que nessa época ele estava trabalhando muito duro, enquanto tinha muitos nos bastidores, lhe permitindo criar raízes por entre a sociedade de elite, se ramificar, criar mais influência. Ele não parava de fazer isso. Uma das coisas que vale citar, que eu posso esquecer depois que eu não botei aqui, é que todas as coisas que eram feitas, sabe, lá na ilha, tudo era muito bem gravado, muito bem documentado, muito bem, sabe, muito bem mesmo. Pra dizer, se eu cair, te levo. Gente, a gente tá vendo isso ao vivo. Muitos nomes foram anunciados, muitas pessoas estão se defendendo. 2 ações que eu achei dignas, louváveis. Tem um casal que diz que para o que precisar, eles estão ali para falar o que eles sabem. Aparentemente não chegaram a comentar nada, apenas eram realmente amigos dele. E teve também uma influenciadora brasileira, eu não sei o nome dela, acho que ela é apresentadora ou algo do tipo, não vou recordar, que ela disse que o nome dela apareceu ali, mas que foi informação vazada pelo banco em que ambos acabavam tendo contas, mas que isso não significava que eles tinham relação, amizade ou qualquer coisa. Menos um nessas coisas que aconteceram. O seu orgulho, o maior orgulho que ele tinha vários orgulhos, tá? A gente vai ver isso aqui ao decorrer. Mas uma das coisas que ele se gabava muito é que ele atuava para influências muito elevadas do que qualquer outros. E também para governos ali atuando na recuperação de fundos desviados. Mas, enquanto isso, ele estava ali também atuando com outras pessoas, que seriam as pessoas ali que estavam desviando altos valores exorbitantes para paraísos fiscais. Continuando, ainda na década de 80, ele começou a fazer
viagens. Decidiu que ia fazer viagens ali pelo mundo. E pra quê? Pra quê? Ele ia até senhores da guerra. Gente, houve muitas informações vendidas. Ele comprava muitas informações de países e vendia também. E não só isso, como ele também alegava para pouquíssimos que ele era um agente da CIA. Essa alegação dele ser da CIA lhe permitia possuir coisas que estavam muito além de qualquer pessoa, porque ele tinha armas restritas e também passaporte extraoficial austríaco com um endereço, claro, né, um endereço que não era o dele, era da Arábia Saudita, e uma foto dele ali com informações que não era nada verdadeiras. Esse detalhe livrou ele muito bem. Oh meu Deus, eu sou da CIA. E aí tiraram o rabo. Quem tirou o rabo? Um governador. Nessa época, o procurador foi informado que ele deveria deixar Epstein em paz, porque segundo a informação que ele estava recebendo, ele era da CIA, ou seja, era muito acima do que ele mesmo ou de qualquer outra pessoa ali que pudesse ajudá-lo, sabe, de influência. Então, assim, se Epstein quisesse que o governador rodasse, ia rodar. Então faz o quê? Vou fazer um acordo com ele, que ele se declarasse culpado de acusações estaduais, mas não fosse acusado das federais. E sabe o que eram as federais? Era justamente as coisas assim, ó, sabe? Que evitaria muita coisa, pelo menos se não evitasse dele voltar a fazer como isso aqui não evitou, pelo menos se ele tivesse levado a pena mais grave, talvez ele tivesse ficado preso realmente, porque aqui ele ficou 6 por 1. Ele ficava 6 dias indo para a empresa dele, ele saía, ia para a empresa, trabalhava e tudo, mas isso não impedia que ele fizesse as coisas que ele estivesse fazendo. Ele continuava fazendo todas as merdas. Mas, pelo menos, essa rixa deu, assim, um glow up, vamos dizer assim, anos depois, quando Epstein realmente foi acusado das coisas que sabemos hoje. Que na época foi tudo assim, né? Ele foi preso, mas foi muito mais abafado. Dessa vez já não é. Só que agora o governador, que já não era mais governador, era o secretário do trabalho, só que aí ele foi muito duramente criticado, porque a prisão de Epstein em 2019 acabou ali gerando muitas coisas ruins para ele e ele acabou tendo que renunciar do próprio cargo. Vamos voltar para a época do acordo. Nessa época ainda, tudo que aconteceu aqui, esse acordo e tudo mais, não mudou a vida. Muito pelo contrário, mais e mais e mais e mais influência. Ele estava se ramificando, a raiz dele, ó, entendeu? E aí ele disse o quê? Ele decidiu, na verdade, o quê? Vou viajar o mundo. Vou buscar empresas que possam me dar oportunidades rentáveis ali no mundo financeiro. E o que ele ia fazer com essas empresas? Primeiro, a empresa tinha que estar falendo. A empresa falindo, ele e o amigo Steven Hoffenberg, eles iam comprar a empresa. Elas estavam falindo e iam comprar. Também comprava suas dívidas e agora eles iriam promover a saúde a saúde da empresa. Para quê? Para que assim pudesse atrair novos investidores. Mas o tempo ia passar, é fato. E uma hora se revelaria o que realmente aquilo era, que era um sistema fraudulento de investimentos com promessas de rendimentos altos a quem investiria. Ou seja, uma pirâmide. Vocês entendem como funciona, né? Ou seja, novos investidores pagam os mais velhos. Porque no final das contas não existe lucro gerado por uma empresa. Uma hora todo esse esquema ia ruir. E justamente, infelizmente, ele tirou a dele da reta. Penso eu que ele recebeu alguma informação ou que ele já estava ali pensando, isso aqui vai dar errado, é melhor sair agora. Por quê? Tem nos arquivos ali do Epstein, ele fala sobre Bolsonaro quando ele foi atacado e ele disse, antes ele do que eu. Então, eu penso mesmo nesse caso. E em 1993, a Tower Finance foi anunciada como um dos maiores esquemas de pirâmides da história dos Estados Unidos, o que acarretou
de prejuízo a todos aqueles que tinham investido cerca de 450 milhões de dólares. Isso na época. Hoje estaria em torno de 1 bilhão. Depois disso, ele simplesmente virou o braço direito de Wesley Waxman. Acho que seja assim que se pronuncia, sei lá. Enfim, que é exatamente o presidente de algumas marcas, incluindo Victoria's Secret. Que nesse caso aqui, que ele virou o braço direito, ele também tinha uma procuração que dava direito para ele fazer o que ele bem entender com tudo dele, com tudo do Leslie. Agora que ele era o braço direito do cara, ele fez algumas mudanças na sua empresa. Mudança de nome, localização. Inclusive, agora ele só atenderia e só teria clientes a partir de bilhão, meu amor. Não tá pra baixo, querido, viu? Aí eu odeio quando eu chamo ele de querido, porque geralmente eu chamo de querida ali, porque, pra mim não citar o nome, mas esse aqui não vale o termo querido. Agora sua empresa seria Financial Trust Company. A empresa dele foi transferida para St. Thomas, nas Ilhas Virgens, onde o imposto era em média ali 10% do que ele estava pagando no local antigo. Ou seja, ele tinha um lucro de 90% do que o continente americano cobraria. E por que ele fez isso? Muito também porque ele vai ganhar 90% a mais de lucro ali, né? Mas também porque tudo estaria sobre a lei. Seria uma forma dele fazer a lavagem de dinheiro, só que de forma legalizada. A partir daí, houve muitos investimentos, seja em revistas, celebridades, parcerias, pessoas, e isso também era uma forma, às vezes ele iludia algumas meninas ali que colocavam sua esperança e seus sonhos nele, e ele usava isso contra elas, muitas das vezes. Mas enfim, vamos continuar. Segundo um jornal israelense, em 2015, ele foi um investidor em uma startup e ela era chamada de Report. Essa startup estava conectada com a indústria de defesa de Israel. Segundo acusações, o empresário vendeu a Israel segredos militares para desenvolvimento de armas atômicas e nucleares. As primeiras acusações ocorreram mais ou menos no ano entre 1995 e 96 e eram duas irmãs que infelizmente acabaram sofrendo abusos dele. Mas apenas em 2018 foi que realmente o caso tomou uma proporção gigantesca, a qual conhecemos atualmente. E durante todos os anos em que ele atuava com tráfico de menores, ele tinha a tendência de ir com a sua esposa Ghislaine Maxwell para em frente das escolas, e lá ele observava as jovens e escolhia a dedo qual era a garota que ele teria. A Ghislaine, ela ficava com a função de aliciar essas garotas, e não só isso, como também tinha toda uma rede que não apenas a Ghislaine, mas também as vítimas eram obrigadas a trazerem pelo menos uma garota ali sempre que eles pediam, para que nunca perdesse aquele movimento, sabe? Sempre que uma garota entrava, ela também tinha que trazer outra e assim sucessivamente. E as garotas acabavam consequentemente sendo renovadas, vamos dizer assim, já que com a média ali entre 22 e 24 anos, para ele já eram garotas muito velhas e já não serviam mais para a função de servir os magnatas. Inclusive, teve uma jovem nessa média de idade, entre 22 e 24 anos, que se safou porque ele achou ela muito velha e viu a foto, e a foto ela estava maquiada, ele concluiu que estava muito velha para isso. E isso foi um e-mail que ele recebeu de um cara aqui do Brasil, que ia mandar essa menina para ele se ele concordasse em querê-la. Nesse contexto de que tinha gente aqui no Brasil trabalhando para ele ou servindo as suas vontades, ele tinha em média umas 3 pessoas para que pudesse enviar garotas brasileiras para as suas festas. Em um certo momento ele até chegou a cogitar abrir uma empresa aqui de modelo para que garotas pudessem modelar, mas na verdade nem tanto, né, vamos dizer assim, já que isso seria uma fachada para que ele pudesse traficar as meninas, né? Só que ele concluiu que talvez lhe causasse mais prejuízo do que lucros fazer isso. Então ele disse que não era uma boa ideia. E por massagem, elas recebiam em média entre 100 a 200 reais. E durante tudo isso, até que chegasse nele, elas passavam por várias pessoas ali. Chegavam na esposa dele e depois chegavam nele. Elas recebiam em média de 100 a 200 dólares. E no início, elas faziam massagem.
Inclusive, na casa dele, que era puro luxo, tinha uma sala que não tinha janelas, mas tinha lá tipo uma cama meio maca, tinha vários produtos caros também, como se fosse realmente para fazer massagem. Só que, bem, como eu falei, no início poderia até ser, mas depois acabava ali ocorrendo abusos. Se mostrava como um suporte, como uma salvação ou algo do tipo, e usava dos sonhos, das necessidades e da fragilidade delas para mantê-las enquanto quisesse e para que elas ficassem também caladas. Uma das coisas que eu achei interessante, das coisas que foi divulgada lá entre os 3 milhões de arquivos, é que em um dos e-mails, ele lá trocando com alguém, ele comparou que as pessoas, as suas vítimas que ele abusava, era como camarão, descartava a cabeça e, vocês sabem, né, comia o corpo. Falando sobre comer, uma das coisas que aparece muito lá é carne seca. E dá muito a entender que ocorria canibalismo. E não uma coisa assim, só ele comia, ou sei lá, ele e a esposa. Não que isso não fosse ruim, mas é muito pior. Era como se eles guardassem estoque, um chefe ia lá e fazia os pratos. Inclusive teve até um vegano que muitos anos ficou assim sem comer carne, e aí ele simplesmente quebrou pra comer essa carne. E aí ele no e-mail ele tipo fala como se fosse uma carne muito gostosa e fala que super valeu a pena, basicamente isso. E teve várias referências de que isso era como uma carne de boi, vamos dizer assim. Eles comiam tranquilamente e isso é muito bizarro, muito mesmo. Outras coisas que aparecem é cachorro quente para se referir a garoto, pizza para se referir a garota, esse inclusive aparece 843 vezes, queijo para se referir a garotinha, pasta para se referir a garotinho e tempero para se referir à orgia. As condições da sua morte foi um tanto duvidosa e a gente vai falar sobre isso agora. Os profissionais falharam nos seus deveres, as câmeras estavam desligadas, supostamente foi um suicídio, só que tem informações que foram divulgadas de que ele quebrou uma parte aqui assim atrás, no pescoço, só que essa parte só poderia ser quebrada se fosse uma pessoa, sabe, pressionando. Não tem como você se auto-infligir. Também teorias da internet diz que ele tá vivo e algumas pessoas que trabalham no necrotério foi analisar a foto dele ali, que foi tirada do rosto para dizer que ele estava morto e tudo, e disse que quando a pessoa morre, o rosto ele relaxa. Só que na foto parece que ele tá simplesmente dormindo. E aí as pessoas começaram a teorizar depois disso. E por isso estão alegando que ele não está morto. A sua suposta morte teria ocorrido no dia 10 de agosto de 2019, no presídio, inclusive. A Ghislaine também chegou a ser condenada em 2021 a 20 anos de prisão. Afinal de contas, ela também abusava sexualmente dessas meninas. E há uma informação que, bem, foi ela que disse que ele, sabe, Epstein não tinha mais relação com ela, até porque a gente sabe que ele não gosta de, né, mulheres acima dos 20, vamos dizer assim, e ela já estava bem adiantada. Então, para ele, ela era só mais uma pessoa que trazia carne fresca, vamos dizer assim. Uma coisa interessante também sobre ela é que ela não tinha um bom relacionamento com o pai, por algum motivo era um relacionamento um pouco estranho. Eu não sei dizer o que seria estranho, porque a fonte a qual eu vi não revelou, mas deu a entender que seria talvez conotação sexual, não sei, não estou afirmando. Seria devido à relação com o pai que ela se submeteu ou não se importou com o tipo de pessoa que Epstein era. Por ela estar acostumada com gente desse nível. Basicamente, a gente já sabe, mas tem que falar no vídeo, né? É que ele abusava sexualmente de mulheres, adolescentes, crianças. Também teve desaparecimentos de crianças, que tem vários vídeos na internet falando sobre. E agora estão botando várias teorias dizendo que provavelmente, talvez, né, há a possibilidade de que ele tenha sido a pessoa qual a criança, no final das contas, sabe, o destino final dela, e ela foi parar
nessa rede de abusos. Além do canibalismo, também temos torturas, humilhações, teve também relatos de vítimas que dizia que torcia para que pudesse desmaiar, e eu acho isso um absurdo. Deu a entender que seria mais ou menos uma criança, talvez uma adolescente ou uma pré-adolescente, em que ela sofria abusos dele, e um dia ela, não sei se ela contou ou algo do tipo, descobriram que ela tinha muita fé em Deus e que Deus tinha falado para ela que ia ficar tudo bem, e ela tinha esperança que Deus, Jesus, sei lá, ia acabar salvando ela. E aí ele acaba comentando em um dos e-mails sobre isso, e a outra pessoa responde: ah, por que você não se veste de Jesus e tudo, sabe? Meio que, pra abusar dela na forma da esperança dela, sabe? Quebrar a pobre coitada, infelizmente. Não se sabe se isso realmente chegou a acontecer, mas a situação dela já era uma das piores, provavelmente. E quebrar a esperança dela é algo totalmente desumano. Era usar os corpos das mulheres para que elas pudessem gerar várias e várias crianças. Teve relatos de mulheres que não aguentavam mais, que não suportava a dor da perda da criança, não suportava também tudo o que estava acontecendo, porque eram várias e várias crianças, e ficava ali 1 minuto com aquela criança, vamos dizer assim, depois sabe lá onde ela poderia estar ou o que tinha acontecido. E há boatos que em Hollywood isso acontece há muito tempo. Então ele teria que ter tipo um tempero a mais para oferecer, sabe? Para se diferenciar das outras pessoas que ofereciam o mesmo tipo de coisa. Infelizmente houve até foto de crianças, muitas crianças dentro de piscina com pouca roupa e vários jovens ao redor delas. Há teorias também de que tem alguém muito mais poderoso no anonimato, e ele sempre mantinha tudo muito bem registrado. Então algumas pessoas acreditam que por esse fato dele manter tudo registrado, tinha sim alguém acima dele a qual ele tinha que estar sempre ali informando tudo o que estava acontecendo. Muitas outras coisas estão acontecendo na internet em relação a isso. Vídeos, fotos, teorias, relatos, diários. Mas as coisas que eu quero falar com vocês é que tem algumas coisas bem esquisitas lá. Tem algumas estátuas bem esquisitas. Algumas máscaras que, bem, aparentemente não se parece com nenhuma das pessoas ali que apareceu na lista de voos dele, mas alguns acreditam que pode ser alguma pessoa relevante, mas que atualmente esteja no anonimato. A ilha atualmente está abandonada, mas tem vários vídeos na internet mostrando o seu estado atual. Uma outra coisa que eu achei super interessante e relevante para trazer hoje para vocês é que foi citado Lula nos arquivos, e na época eu não lembro exatamente como se sucedeu, né? Mas basicamente que eles teriam conversado e que Epstein teria chamado ele para a ilha. Só que Lula rebateu que na época ele estava preso e que não teria como ele ter conversado por ligação com Epstein. Uma outra pessoa também que apareceu foi Bolsonaro, só que nessa vez ele apareceu de uma forma que, bem, basicamente Epstein disse que ele não era uma pessoa convencida, vamos dizer assim. Quando eu digo convencida, é que ele não se permitiu entrar nesse meio social horrível. Nesse pique de governantes, agora a gente vai falar sobre alguns países que estão se posicionando nessa questão de tráfico humano. Segundo alguns, vão analisar alguns casos que ocorreram em seus territórios, talvez por suspeita de que Epstein participou de alguns deles. Já em outros locais, alguns líderes de cargos governamentais de relevância acabaram sendo afastados de seus cargos. Não foram confirmadas as suas participações nas atrocidades que aconteciam na ilha. Alguns, por ter amizade com ele ou por aparecer ali nos arquivos, foram convidados a se retirar de seus cargos. Teve até um da família real que ele foi tirado de suas funções. E eu vi em um vídeo também que a esposa dele simplesmente, meu amigo, meteu o pé. Tipo, desapareceu. Ou se intocou em algum canto, mas aparentemente ela tá devendo. E você é um predador sexual de classe 3? Nível 1. O nível 1 era o mais alto e o pior? Não, eu sou O mais baixo. Você é o mais baixo. Ok, nível 1 você é o mais baixo. Mas um criminoso. o próprio diabo disse: vou trocar alguns dólares pela vida do seu filho. Você... Acho que é o próprio diabo. Não, mas eu tenho um bom espelho. É uma pergunta séria. Você acha que é o próprio diabo? Eu não sei. Por que
que você diria isso? Você tem os atributos. É muito inteligente. Lembre, o diabo é alguém que... Sabe? O que é? O diabo é brilhante. Você leu O Paraíso Perdido de Milton? Não. Por que, quando você estava no auge da sua carreira em Wall Street, decidiu financiar, ou na época, doar, ou se tornar o doador ou patrocinador, como preferir dizer, daquele que era considerado o grupo de matemáticos mais inovador do mundo? Ação. Então, o Instituto Santa Fé, no final dos anos 80 e início dos anos 90, eu fazia parte do conselho da Rockefeller. Então, isso dá início à Universidade Rockefeller, fundada por John D. Rockefeller, para, de certa forma, retribuir a comunidade no lado leste de Manhattan. Só que era antigo, era meio antiquado. Eles falavam sobre medicina, e a medicina, por si só, estava novamente sujeita às ideias da ciência. Eles estavam tentando usar a ciência para encontrar curas para doenças. E eu disse, não, precisamos fazer algo diferente. Precisamos iniciar um trabalho interdisciplinar.